Hoje eu quero falar com você sobre peia nas sessões com a ayahuasca. Você já ouviu essa expressão ou já passou por alguma experiência intensa dentro da cerimônia e que fez você compreender que você possivelmente estava passando por um processo de peia? É sobre esse assunto que eu quero falar com você neste vídeo. Começa a bebida que tem poder inacreditável. Ela mostra a todos nós aqui dentro desta verdade. No contexto ritualístico do uso da ayahuasca, este é um dos termos mais marcantes e também mal compreendido por muitos. A peia não é sobre violência, não é sobre punição. Na verdade, é um colapso simbólico do ego quando este é confrontado com a verdade da alma. É quando o nosso sistema de defesa psíquico se rompe e o que estava escondido vem à tona. Na perspectiva da psicologia analítica, nós podemos compreender que este é o momento em que o ego ele perde a ilusão de controle. Sob a perspectiva da psicologia analítica, nós podemos compreender que este momento é quando o ego ele perde o poder de controle, a ilusão de estar no centro, permitindo que o self, que é essa instância mais profunda e organizadora da nossa psique, traga à luz os conteúdos que precisam ser integrados na nossa consciência. O que é importante nós compreendermos também, que a palavra peia, ela tem uma origem popular. E antigamente era utilizada essa expressão para falar sobre um momento em que nós éramos castigados. E hoje nós conseguimos compreender que esse momento mais intenso, ele na verdade, ele é uma desconstrução interior. É quando o nosso ego, ele é confrontado com aquilo que ele normalmente tenta evitar. Memórias reprimidas, padrões repetitivos, comportamentos autodestrutivos e verdades incômodas. A ayahuasca, ao expandir o nosso campo da consciência, suspende temporariamente os nossos mecanismos de defesa e o que emerge é aquilo que estava desassociado ou reprimido. Para que você compreenda melhor isso que eu estou te dizendo, vamos falar um pouquinho sobre o papel do ego na nossa psique. O ego, ele é uma instância que ele organiza a nossa consciência. Sua função é estruturar a nossa identidade, buscar a coerência para que possamos conviver em sociedade e busca também manter uma estabilidade psíquica. No entanto, o ego, ele tem alguns limites. Então, tudo que é doloroso para nós mantermos na consciência, o ego reprime. Como ele reprime? Com padrões de comportamentos que nos distanciam muitas vezes daquela verdade, daquela dor. Mantemos uma persona que é um eu ideal para manter as aparências. E a ilusão que nós estamos no controle destas emoções. Já o self é o centro organizador da totalidade psíquica. Ele representa o nosso potencial mais profundo de realização, nossa integridade, a nossa verdade interior. E durante uma experiência com a ayahuasca, ocorre esse encontro do ego com o self. E esse encontro nem sempre é harmonioso. E quando o ego resiste àquilo que o self está revelando, nós entramos em crise, no qual nós podemos compreender que nós estamos passando por um processo de peia. Uma metáfora que eu gosto de utilizar bastante para exemplificar esse encontro do self com o ego é a metáfora do condomínio. Então imagine que a sua mente é um condomínio. Então dentro desse espaço tem vários moradores. Vamos colocar aqui os desejos, a raiva, os comportamentos reprimidos, traumas, feridas. Tem também as experiências positivas. E tem aquelas partes que você não se recorda mais, que são desconhecidas de si mesmo. E o ego, como centro organizador, ele se torna o porteiro. Então, ele monitora a entrada e a saída desses conteúdos. É ele que decide o que pode vir à tona, como que os moradores desse condomínio vão se comportar dentro do prédio inicialmente. Mas o que acontece? Esse porteiro, depois de um tempo, ele começa a acreditar que ele é o síndico do condomínio. Então, ele começa a aplicar algumas regras como se ele tivesse o total poder de fazer essas mudanças.
nesse condomínio. Então, ele tenta manter o controle absoluto de tudo e criar uma aparência neste condomínio que é totalmente diferente da realidade. Então, é neste momento que começam-se as reclamações dos moradores. Imagine assim, que essas reclamações é quando você começa a perceber problemas no trabalho, problemas familiares, problemas financeiros, e você vai procurar o síndico. Só que esse síndico, ele precisa fazer uma reunião para compreender o que está acontecendo de fato. Só que ele não vem sozinho. Ele vem com o auditor interno. Então, esse auditor é a ayahuasca. Vamos colocar a ayahuasca aqui como um auditor simbólico da nossa alma. Durante a sessão, está acontecendo esta reunião. E é quando esse auditor ele vai começar a observar os padrões repetitivos, os comportamentos que o ego tem que não são ideais, mas que ele insiste em manter e justificar, os relacionamentos disfuncionais, os locais onde a energia vital está sendo desperdiçada. Mas a questão aqui é que a ayahuasca ela está agindo em nome do self. Então, ele não vai punir e muito menos acusar. Esse auditor simbólico da alma vai tão somente revelar: olha, isso aqui não é o padrão ideal. Essa reclamação aqui está acontecendo porque você está tendo esse padrão de comportamento. E é neste momento que muitas pessoas experimentam a experiência do que podemos compreender que é a peia. E a peia, ela não é tão somente um desconforto físico, como algumas pessoas compreendem, que é o vômito, o choro. Essas purgações no corpo físico é um tema para um outro vídeo que nós vamos falar um pouquinho sobre essa purificação emocional. Aqui, a peia, ela vai se caracterizar por esse colapso simbólico psíquico. É quando o ego ele entra em conflito com aquilo que está sendo revelado. E ele não consegue mais sustentar aquela negação, não consegue sustentar mais aquela aparência. Como se o condomínio começasse a ruir e ele, quanto porteiro, não conseguisse mais se justificar diante dessas verdades que aparecem. E nesse momento pode aparecer um sentimento, que é a vergonha. Vergonha por ter que reconhecer esses aspectos de si mesmo que estavam mascarados, que estavam sendo reprimidos, como orgulho, vaidade, manipulação, vitimismo, controle, raiva. E a vergonha é o resultado do ego sendo exposto até para ele mesmo. Aqui eu quero te dizer que isso não significa fracasso. Isso significa que quando você reconhece a vergonha desses padrões de comportamento, você abre também espaço para a transformação. E aqui que entra uma chave super importante, que quando o ego se abre para essa transformação, inicia-se um processo de integração psíquica e espiritual, que é a função transcendente. É um mecanismo psíquico que possibilita essa integração e esta reconciliação dos opostos. É como se o self e o ego começassem a falar a mesma linguagem. E aceitar não é se identificar, e sim reconhecer que aquele padrão, aquela emoção existe. Ele pode ser trabalhado, que ele pode ser transformado. E Jung, em seus escritos, ele diz o seguinte: aquilo que você nega, você se submete. Aquilo que você aceita, te transforma. É muito comum, após as cerimônias, as pessoas falarem um pouco sobre estas vivências. E muitas pessoas relatam este confronto do ego com esta verdade que elas não estavam querendo enxergar. Por exemplo, há pessoas que falam sobre um momento em que estavam lidando com um relacionamento abusivo e dentro da cerimônia foi revelado que ela estava nessa situação porque ela tinha medo do abandono, estava com um ideal romântico que não tinha nada a ver com aquilo que ela estava vivendo. Outras pessoas estão adoecendo porque estão vivendo de uma forma muito frenética em relação ao trabalho, muitas vezes estão em uma profissão que não fala com a alma por conta do status, ou quando se deparam com um padrão emocional repetitivo. E é neste momento que vem a revelação, o quanto muitas vezes nós estamos sabotando a nossa própria realidade. Então a ayahuasca, ela não cria esses conteúdos, ela revela. E por que que o ego se surpreende? Porque ele não tem controle sobre aquilo que vai emergir. Então ele tenta resistir por conta do desconforto
da revelação. E sim, ser confrontado é desconfortável, é desconcertante, sim, mas é o início da libertação. E a chave aqui também é a escuta, porque ao mesmo tempo que a ayahuasca ela revela esses conteúdos, ela também nos traz caminhos e ensinamentos de como que nós podemos lidar com isso. Assunto sobre escutativa, eu falei em um outro vídeo, que é sobre o papel das mirações. Deixarei aqui também fixado para que você possa assistir, porque muitas vezes essas revelações elas vêm com imagens, e não necessariamente são imagens que a nossa consciência identifica. Tem um aspecto muito simbólico. Quando nós acolhemos esta verdade com responsabilidade, com essa escuta interna, acontece uma transformação profunda. Se você, por algum motivo, já passou por esse tipo de experiência ou tem medo de ir para uma sessão de ayahuasca porque você acha que você vai receber uma peia, entenda que a peia não é punição e nem castigo. Pode ser desconfortável, sim, mas é neste momento que acontece o amadurecimento do ego, momento onde ela mostra onde o ego deve começar a colaborar e não a resistir. O essencial é compreender que não basta passar por uma experiência com a ayahuasca se você não integrar o conhecimento que está sendo revelado. A transformação ela não acontece no auge da crise, naquele momento em que você está tendo acesso a essa verdade, mas sim depois, quando você reflete profundamente e começa a tomar atitudes para mudar aquele cenário. Se esse vídeo ressoou com você, compartilha com alguém que você entende que é importante compreender essa nova percepção. Aqui nos comentários se você já tinha uma percepção parecida, se isso é novo para você. Aqui as suas impressões, temas que você gostaria que fosse explorado pela perspectiva da psicologia analítica. Se você já é inscrito no canal, muito obrigada pela sua companhia. E se é a primeira vez que você está aqui, se inscreva e ative as notificações para receber os novos conteúdos. Até o próximo vídeo.